Ei, saca só essa! Seus ossos são projetados para serem muito usados todos os dias. Alguns podem absorver a força de 2 ou até 3 vezes o seu peso corporal. Isso é impressionante, mas seus dentes são ainda mais fortes. Quando você morde algo, eles podem suportar uma pressão incrível, de até 91 quilos. Por sinal, o esmalte é considerado parte do sistema esquelético. Sempre que você gira a mão, os ossos dentro do antebraço se cruzam. Segure seu braço e vire a palma da mão para a frente. Primeiro para cima e depois para baixo. Você terá certeza de que é verdade. O seu corpo não é apenas 60% água. Os seus ossos também contêm algum líquido. Cerca de 25% da massa óssea humana é composta por água. O olho tem algo em comum com o motor de um carro. Ambos não podem funcionar corretamente sem vários líquidos. Ele precisa de lágrimas tanto quanto o motor precisa de óleo. Elas devem se espalhar uniformemente sobre a superfície do olho. É por isso que você pisca até 20 mil vezes por dia, e sua pálpebra desempenha o papel de um limpador de para-brisa. A única parte do corpo humano que não obtém nenhum nutriente do sangue é a córnea, a superfície transparente da frente do olho. Em vez disso, é alimentada por lágrimas por fora e fluidos especiais por dentro. Quando você fica vermelho, significa que há aumento do fluxo sanguíneo em seu corpo. Então, não apenas suas bochechas, mas também o revestimento do estômago fica um pouco vermelho. É porque há muitos vasos sanguíneos ali. Quando há mais sangue do que o normal nesses locais, o forro fica vermelho. O revestimento do estômago é substituído a cada 3, 4 dias. Isso impede que o órgão se destrua. Os ácidos digestivos são excepcionalmente poderosos. As pessoas podem acidentalmente engolir pequenos objetos como vidro, itens de plástico, moedas e muitos outros. Normalmente, eles não causam nenhum dano e passam pelo trato digestivo em 48 horas. Pequenas quantidades de plástico que você pode consumir por engano não farão mal. Mas o seu estômago terá problemas para digerir a grama. Animais que pastam têm dentes e estômagos especiais para processar folhas e grama cruas. As pessoas não estão equipadas dessa maneira. O estômago é o protetor mais importante do sistema imunológico. Ele contém ácido clorídrico que elimina toxinas alimentares, vírus e bactérias perigosas que vêm junto com os alimentos que você ingere. O próprio estômago seria digerido por esse ácido forte se a membrana mucosa não o protegesse. Você tem 2 músculos realmente rápidos. Eles controlam o fechamento das pálpebras e são os mais velozes em seu corpo. Seus olhos são frágeis e precisam de proteção. Quando um reflexo especial é acionado, por exemplo, quando algo de repente toca seu olho, esses músculos precisam apenas de 1/10 de segundo para fechar as pálpebras. As mulheres, em geral, piscam com mais frequência do que os homens. Além disso, quanto mais você envelhece, mais frequentemente o faz. Por sinal, quando assiste a um filme com um amigo, os dois piscam em uníssono. Você acha que deve ser o aperto de mão firme aos exercícios de força? É mais provável que seja graças ao seu dedo mindinho. Brincadeira. De qualquer maneira, o mindinho é o dedo mais forte que existe. É responsável por 50% de toda a força da mão. Mas o dedo mais usado é o polegar. Se uma pessoa o perde, a mão se torna 40% menos ágil. E o polegar tem seu próprio pulso, graças à artéria que passa por ele. Os dedões dos pés carregam mais de 40% do seu peso, mais do que todos os outros dedos combinados. Resumindo, todos são importantes. Eles fornecem suporte e equilíbrio quando você anda. E, quando corre, o ajudam a ser mais rápido. Não mais do que 2% das pessoas têm cabelos ruivos naturais. Elas são seguidas pelas de cabelo loiro, cerca de 3%, e todos os tipos de tons de marrom, cerca de 11%. Mas as cores de cabelo mais comuns são preto e castanho escuro. O cabelo é quase indestrutível. Ele pode ser queimado ou afetado por ácidos fortes, mas isso é tudo o que se pode fazer para destruí-lo. O seu cabelo geralmente para de crescer em um determinado comprimento. E como um fio vive de 2 a 7 anos, o comprimento normalmente não ultrapassa 106 centímetros. Diga isso para esta senhora, Xie Jinping, da China, que alcançou o recorde mundial do Guinness com o cabelo mais comprido de todos os tempos. Em 2004, ele tinha pouco mais de 5 metros de comprimento. Uau, incrível! As unhas também podem ficar incrivelmente longas. Uma das mais longas do mundo pertenceu a esse cara, Sridhar Shilal, da Índia. O comprimento combinado das unhas dele chegava a 9 metros, que é quase tanto quanto um ônibus de 2 andares em Londres. O homem as cortou em 2018.
As unhas nos ajudam a pegar pequenos objetos e descolar adesivos. Mas isso não é tudo. Se você não tivesse uma estrutura rígida na extremidade, não seria capaz de entender com que firmeza deveria segurar as coisas. Não é só o cabelo e as unhas, mas também o fígado pode crescer. É o maior órgão interno em massa e pode se regenerar completamente a partir de apenas 51% de sua massa original, voltando ao seu tamanho total. Ao mesmo tempo, danos constantes ao órgão resultam em cicatrizes. O maior órgão de todo o corpo é a pele, representa mais de 15% do peso total dele. As pessoas perdem de 30 mil a 40 mil células de pele a cada minuto. Isso chega a 4 quilos por ano. Sabe aquela poeira em sua casa? Bom, agora você sabe de onde vem parte disso. A língua não é o único órgão que o ajuda a reconhecer os sabores. Seu nariz também desempenha um papel crucial nesse processo. Costuma-se dizer que ele é responsável por 75 a 95% da percepção do paladar. Tente segurá-lo na próxima vez que comer. Mastigue uma cebola ou coma peixe defumado. Não é que você não sentirá nenhum sabor, mas vai ser bem mais suave. Suas papilas gustativas não funcionarão corretamente se sua boca estiver muito seca. Você simplesmente não sentirá o sabor até que o alimento esteja coberto de saliva. Ela contém enzimas, que são moléculas de proteínas complexas e começam a quebrar a comida assim que ela chega à boca. Um estudo recente descobriu que as pessoas podem distinguir mais de 1 trilhão de odores. Você tende a se lembrar melhor deles do que dos sons ou imagens. É por isso que os cheiros podem evocar memórias distantes. Quando está dormindo, não sente nenhum cheiro. Seu sentido do olfato basicamente desativa à noite. Mesmo que haja um fedor terrível em seu quarto, você não vai perceber. Tenho certeza de que meu cachorro está aliviado ao ouvir isso. A cor dos seus sonhos parece ser afetada pela TV que você assistia quando criança. Se era preto e branco, provavelmente terá sonhos monocromáticos com mais frequência. Se está acostumado com a televisão em cores, é provável que seus sonhos sejam coloridos. Que tipo de sonhos as pessoas na Idade Média tinham então? Com cavaleiros da época? Seu coração pode denunciá-lo quando você mente, começando a bater mais rápido. O das mulheres é geralmente menor do que o dos homens. É por isso que eles têm que trabalhar mais e fazer mais batidas. Caso contrário, não serão capazes de bombear sangue suficiente. Mesmo que você escove os dentes 2 ou mais vezes ao dia, e nunca se esqueça do enxaguatório bucal, sua boca continua sendo uma das partes mais sujas do corpo. Milhões de bactérias vivem ali. A boa notícia é que a maioria delas faz bem à saúde. Elas protegem seu corpo contra bactérias e vírus ruins. O segundo lugar mais sujo é o umbigo. Você realmente não usa depois de nascer. Portanto, essa área abandonada acumula todos os tipos de germes, suor e sujeira. São mais de 2.300 espécies bacterianas na região, que precisam de atenção extra. Dizem que os olhos não crescem com o resto do corpo. Bom, não é 100% verdade, porque eles não estão totalmente desenvolvidos até você ter cerca de 21 anos. Mas os campeões absolutos de crescimento aqui são seus ouvidos e nariz. Eles nunca param de crescer. Uau! O que era aquela coisa sobre elefantes mesmo? Deve ter sido um vídeo diferente. Se todos os seus vasos sanguíneos fossem esticados em uma única linha, nossa, você estaria em uma situação realmente difícil, mas eles dariam a volta na Terra 4 vezes. Você não consegue fazer cócegas em si mesmo, não importa o quanto tente. Acabou de tentar isso e falhou, não é? Isso porque seu cérebro avisa que você está prestes a fazer cócegas, o que não pode acontecer se for outra pessoa. Já se perguntou por que você fica com tanto sono depois do almoço? Um dos motivos é o seu ritmo circadiano, que funciona em um ciclo de 24 horas. Ele exige que você tire uma soneca 7 horas após acordar. E a comida só contribui para esse efeito. Tão simples assim. Ups, com licença, está na hora. Zzz. A maioria das pessoas tem certeza de que os humanos têm apenas 5 sentidos. Mas não é bem assim. Paladar, tato, olfato, visão e audição não são os únicos sentidos que temos. Os cientistas afirmam que as pessoas têm entre 9 e 20 sentidos no total. Estes incluem termocepção, a sensação de calor, equilibriocepção, o sentido de equilíbrio. Há também a sensação de tempo, embora nem todos pareçam ter esse último. Costumávamos pensar que havia apenas 8 tipos sanguíneos diferentes, mas na realidade existem mais de 30 sistemas de grupos sanguíneos conhecidos. Aqui no Incrível, nosso grupo sanguíneo favorito é o positivo. Captou? Para cada quilo de gordura que você ganha, gera 1,6 km de novos vasos sanguíneos para fornecer oxigênio e nutrientes ao seu corpo. Seu estômago produz um novo revestimento a cada 6 dias para evitar que seja digerido pelos ácidos.
As células nervosas transmitem 1000 impulsos nervosos por segundo. Eles viajam de 1 a 430 km por hora. Nosso DNA contém 100 mil vírus. Os cientistas descobriram um que remonta a 100 milhões de anos. Seu corpo emite luz visível. Você é mais brilhante às 16 horas, e seu brilho é menos visível às 10 horas. Infelizmente, esse brilho é 1000 vezes menos intenso do que seus olhos podem ver. O suor é principalmente água misturada com proteínas, açúcares, amônia e muitas outras coisas. Ele ainda contém pequenas quantidades de traço de metais, como cobre, zinco, níquel, ferro e assim por diante. O que torna o suor salgado é o sódio que ele contém. Além disso, quanto mais sal você come, mais salgado é o seu suor. Seu corpo está tentando se livrar do excesso, e a maneira mais rápida é suar. Se você andasse a uma velocidade de 3,2 km por hora, precisaria andar por 20 horas seguidas para perder meio quilo, e você levaria 518 dias e 8 horas para circundar o Equador. Cera de ouvido não é realmente cera, ela contém gordura, células epiteliais, suor e sujeira. Seu cérebro é proporcionalmente 3 vezes maior no primeiro ano de vida e atinge sua maturidade completa quando você tem 25 anos. 60% dele é gordura. Seu cérebro gera cerca de 23 watts de energia elétrica, o que é suficiente para acender uma pequena lâmpada. Os humanos não podem realmente ser multitarefas. Seu cérebro não pode realizar mais de uma ação ao mesmo tempo. Ele alterna entre as tarefas, o que não economiza tempo, como você pode pensar, mas aumenta a possibilidade de você fazer algo errado e torna o processo mais longo. Quando você tiver um exame para fazer ou estiver no trabalho, tentando se concentrar em uma tarefa importante, tente mascar chiclete. Uma pesquisa mostrou que isso pode ajudá-lo a se concentrar por mais tempo em tarefas que exigem total concentração. Estudos até dizem que é uma ajuda melhor do que a cafeína. Não há nada de especial no chiclete, mas no ato de mascar que acorda seu cérebro. O efeito não dura muito, porém, apenas por 20 minutos. Os embriões desenvolvem impressões digitais aos 3 meses. Seus ossos são 4 vezes mais duros que concreto. O osso mais forte do seu corpo é o fêmur. Pode suportar até 30 vezes o peso de uma pessoa adulta. Ainda mais louco é que nossos ossos são feitos de material composto, o que significa que são duros e elásticos ao mesmo tempo. A queimadura solar é resultante da exposição à radiação. Quando um mecanismo de defesa natural do seu corpo fica sobrecarregado ao tentar combater os raios ultravioleta, ocorre uma reação tóxica que resulta em queimaduras solares. Arrepios são um reflexo evolutivo que sobrou de nossos ancestrais. A liberação de adrenalina fazia seus pelos se arrepiarem, para parecerem mais assustadores aos predadores que se aproximavam. Seu corpo produz de 1 a 3 litros de saliva todos os dias. Ele ajuda a digerir os alimentos e combate infecções. Você também tem muitas bactérias na boca. Sim, a quantidade média de bactérias na boca de uma pessoa é quase a mesma que o número de pessoas que vivem na Terra. Isso é difícil de digerir. Cada humano tem cerca de 150 mil fios de cabelo na cabeça. Cada fio cresce cerca de 1,25 centímetro por mês. Se somássemos o crescimento de cada fio de cabelo, obteríamos algo em torno de 16 quilômetros em apenas um ano. Seu cabelo também é muito mais forte do que você pensa. Um único fio pode suportar 85 gramas, que é o peso de uma maçã. Se combinarmos a força de todo o cabelo em sua cabeça, é possível suportar o peso de 2 elefantes. Ei, vamos sentar. O som que seu coração faz é o bater dos folhetos das válvulas abrindo e fechando. Seu coração não replica suas células, a menos que você tenha uma lesão. Suas córneas são as únicas partes do seu corpo que não recebem sangue. Elas obtêm oxigênio diretamente pelo ar. Quando você está sentado ou em pé, é mais fácil lembrar de algumas memórias positivas que fazem você se sentir bem. Alguns acreditam que é porque sentar com as costas retas aumenta o fluxo sanguíneo e seu cérebro recebe mais oxigênio, o que o ajuda a funcionar melhor. O homem que tem a voz mais profunda do mundo pode produzir sons que os humanos, inclusive ele, não conseguem ouvir, mas os elefantes sim. As veias parecem azuis porque a luz precisa passar por camadas de pele e gordura até alcançá-las. Sua pele espalha muito da porção vermelha contida na luz branca, antes de chegar ao sangue. Isso deixa sobrando apenas a luz azul que volta aos seus olhos. Uma pessoa que tem anosmia é incapaz de detectar cheiros. Fantosmia é a condição oposta, quando alguém sente um odor que não está realmente lá. O cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios, é 73% de água, e o mesmo acontece com o coração. É por isso que, se seu cérebro perder cerca de 2% de líquido, você começa a se sentir cansado.
Também piora sua memória, diminui sua atenção e seu humor. A primeira pessoa conhecida a ter olhos azuis viveu na Idade da Pedra há 7.000 anos. Seu rim direito é provavelmente menor e fica mais abaixo do que o rim esquerdo, para dar espaço para o fígado. A propósito, seu cérebro garante que você não beba pouca ou muita água. Depois de beber um pouco de líquido, sua boca e garganta começam a disparar sinais para o cérebro, dizendo que é para parar de beber. Caso contrário, você continuaria ingerindo água durante os 10 a 60 minutos que o líquido leva para chegar às células. Seus olhos podem ver algo por meros 13 milissegundos, e seu cérebro já processará essa imagem. O piscar médio dura de 100 a 400 milissegundos. Mesmo que a língua não seja o músculo mais forte do seu corpo, ela nunca se cansa. Isso ocorre devido à forma como é construída. Ela é composta por 8 músculos entrelaçados. A língua é o único músculo com extremidades não conectadas ao osso. Os outros músculos unem 2 ossos em ambas as extremidades porque é assim que fazemos um movimento. Existem cerca de 700 espécies diferentes de bactérias em sua boca. Mais de 100 bilhões vivem lá. Sua pele é seu maior órgão. Pode cobrir uma área de superfície igual a 2 toalhas de banho. É responsável por cerca de 16% do peso corporal e tem cerca de 2 metros quadrados. Se você digitasse 60 palavras por minuto durante 8 horas por dia, levaria 50 anos para digitar o genoma humano. Você se cansa rapidamente quando está no calor. Isso acontece porque seu corpo precisa se esforçar muito para se manter frio, o que acrescenta muito trabalho extra. Então você fica exausto e cansado, mesmo que não faça nenhum esforço físico. Seu corpo tem 78 órgãos, mas apenas 5 são essenciais para a sobrevivência: cérebro, fígado, rins, pulmões e coração. O telefone está tocando. Deve ser algo urgente, às 23 horas. Só que todos os aparelhos da casa estão silenciosos, são seus ouvidos que estão zumbindo. Você também pode ouvir alguns assobios, chiados, zumbidos e até mesmo rugidos, mas sem que esse barulho tenha uma fonte externa. Isso é conhecido como sons fantasmas. Eles podem ocorrer em um ou ambos os ouvidos constantemente ou de tempos em tempos. Eles geralmente são mais perceptíveis à noite, quando nada o distrai. As mulheres têm mais papilas gustativas na superfície da língua do que os homens. Essa é uma das razões pelas quais 35% das mulheres e apenas 15% dos homens são super provadores. Essas são pessoas que sentem mais fortemente os sabores do que outras. Os canhotos geralmente preferem mastigar do lado esquerdo, e os destros, bem, você adivinhou, preferem mastigar do lado direito. Mesmo que suas impressões digitais estejam danificadas, elas voltarão a crescer no mesmo padrão único. Ao respirar, um único pulmão usa apenas 5% do oxigênio que você inalou. Em média, as águas da Terra sobem 3,5 milímetros por ano. E a seguinte hipótese passou pela minha cabeça. Já pensou se algum dia precisássemos viver debaixo d'água? Hoje temos evidências de que os humanos poderiam se adaptar a isso. Os Bajaus, um grupo de pessoas que mora no Sudeste Asiático, evoluíram a ponto de ter seus baços aumentados. O baço é o órgão que armazena células ricas em oxigênio, os chamados glóbulos vermelhos. Quando essas células são liberadas no fluxo sanguíneo, isso possibilita que mergulhadores prendam a respiração debaixo d'água por períodos mais longos de tempo, permitindo que os Bajaus consigam mergulhar em profundezas de até 780 metros. Para viver debaixo d'água, nossos corpos precisariam ser maiores, para não perdermos tanto calor. Quanto maior o animal, mais calor ele produz. Também precisaríamos ter membranas conectando os dedos para navegar em mares profundos. Com o tempo, não precisaríamos mais ter 2 pernas, elas se fundiriam uma na outra. Nossos olhos também teriam que aumentar para enxergar melhor. Pense comigo, acabaríamos ficando iguais a sereias e tritões. Cientistas já analisaram a possibilidade de pessoas conseguirem voar. Criaturas voadoras têm tamanho de corpo e metabolismo certo para isso. Precisaríamos ter a capacidade de usar combustível, como a comida e água que consumimos, para produzir energia suficiente para tirar nossos corpos do chão. Os pássaros, por exemplo, têm um metabolismo muito acelerado. Todos os processos em seus corpos acontecem rapidamente. O coração de um beija-flor pode bater até 1.200 vezes por minuto. O coração de um atleta humano só bate 220 vezes por minuto. Então, o voo parece praticamente impossível. Não há pressão seletiva alguma sobre nossa espécie para desenvolver asas e aprender a voar. Além do mais, para fazer isso, teríamos que ser bem menores, ter ossos menos densos e perder grande parte de nossa massa muscular. Também precisaríamos abrir mão de nossos dentes para nos tornarmos suficientemente leves. Ei, não tô afim de ficar banguelo não.
Se nossos braços virassem asas, nós conseguiríamos fazer as coisas que fazemos hoje usando as mãos. Seríamos bastante desastrados. Nesse quesito eu já estou à frente. E para desenvolver asas separadas, nosso esqueleto e estrutura muscular precisariam mudar radicalmente ao longo de milhares de anos. O conceito de humanos morando em outros planetas do nosso sistema solar não parece ser tão absurdo assim. Dependendo do planeta que vamos colonizar, nossos traços ficarão bastante diferentes também. Nossos olhos ficariam maiores se chegássemos a planetas mais distantes do Sol do que a Terra. Se houver menos luz, precisaremos de olhos maiores para enxergar melhor. Nossa pele também pode ficar mais escura para reforçar a proteção contra a radiação UV fora da camada de ozônio terrestre. Podemos ter pálpebras mais grossas e ossos das sobrancelhas mais protuberantes para lidar com os efeitos dos raios cósmicos. E o mais estranho, como se tudo isso já não fosse estranho o suficiente, podemos passar a piscar para o lado para proteger melhor nossos olhos dos detritos cósmicos que vêm de todas as direções, já que muito provavelmente a gravidade em outros planetas será mais fraca do que na Terra. Viver em outros planetas também pode lhe dar narinas maiores. Precisaremos delas para respirar com mais facilidade, já que o oxigênio será escasso em novos mundos. Podemos ter cabelos mais grossos e densos para proteger nossas cabeças da radiação. Em Marte, por exemplo, há cerca de 40 a 50 vezes mais radiação do que na Terra. Ainda conseguiremos usar muita tecnologia, mas em vez de relógios e óculos inteligentes, teremos aparelhos cada vez menores e mais sutis. Coisas como lentes de contato para a comunicação podem surgir muito em breve. Em vez de fones de ouvido, podemos usar mini aparelhos de condução óssea implantados acima da orelha. Cientistas não sabem ao certo como as pessoas serão daqui a 1000 anos, mas é possível ter uma ideia com base nos padrões anteriores de evolução. Na Idade Média, as pessoas tinham uma expectativa média de vida de 35 anos. Isso significa que elas precisavam trabalhar duro e ter filhos o quanto antes. Hoje em dia, a expectativa de vida mais que dobrou. Cada vez mais pessoas estão vivendo até os 100 ou até 110 anos de idade. Podemos facilmente deduzir que viveremos mais do que isso. E o nosso tamanho? A evolução fez com que todos os animais ficassem maiores com o passar do tempo. Vimos isso acontecer com dinossauros, baleias, cavalos e com pessoas também. Nossos ancestrais de 4 milhões de anos atrás eram baixinhos, mal chegando a 1,5 metro de altura. É bem provável que continuaremos a ganhar altura, principalmente porque temos uma alimentação melhor, mas também por nossos genes estarem evoluindo. Pessoas mais altas costumam ter genes mais avantajados ou mais úteis de acordo com alguns estudos. Mas ao ficarmos mais altos, ficaremos mais frágeis. Ao longo dos últimos 2 milhões de anos, nossos esqueletos ficaram mais leves. Começamos a usar mais ferramentas em nossas atividades diárias. E as pessoas também se tornaram cada vez menos ativas desde que a agricultura foi inventada. Então, nossos ossos agora são menos densos. E por passarmos muito tempo sentados hoje em dia, nossa estrutura óssea pode mudar totalmente, mudando também nossas posturas. Só que essa tendência de corpo mais alto não pode durar para sempre. O tamanho não pode aumentar além de certo limite, porque a pressão sobre os tecidos de corpos muito grandes é diferente da pressão em corpos de tamanho médio. Se nossos corpos continuarem a crescer, nosso formato precisará mudar também. Veremos algumas mudanças drásticas em nossas mentes e personalidades. Os últimos 6 milhões de anos triplicaram o tamanho de nossos cérebros. Você pode até achar que essa tendência continuará, mas certamente não. Surpreendentemente, nossos cérebros estão encolhendo. Pesquisas mostram que o tamanho do cérebro humano atingiu seu ápice há cerca de 20 mil anos atrás, pouco antes da invenção da agricultura. Depois ele começou a encolher, e não sabemos ao certo por quê. Uma teoria explica que era difícil encontrar gordura e proteínas assim que as pessoas começaram a plantar alimentos e comer mais legumes. E isso tornou muito mais difícil crescer e manter cérebros grandes. Nossos cérebros também precisam de muita energia. Eles são responsáveis por cerca de 20% do nosso gasto energético diário. Nossas personalidades estão evoluindo também. Não precisamos ser tão agressivos quanto os caçadores e coletores de antigamente. Nossas interações sociais também são diferentes. Naquela época, as pessoas não podiam viajar para longe ou se comunicar à distância com eficiência. Então, as relações mais próximas que eles tinham eram com os membros de sua própria tribo ou do grupo local. Agora podemos viajar mundo afora, falar por telefone, enviar mensagens por notebook, trocar de emprego quantas vezes for preciso e até namorar pela internet. Isso nos forçou a ser mais extrovertidos, abertos e tolerantes, e também nos tornou mais adaptáveis a culturas diferentes. Havia em torno de 9 espécies humanas vagando pela Terra cerca de 300 mil anos atrás.
As outras 8 espécies provavelmente entraram em extinção por causa de mudanças climáticas. Pode haver só a gente agora, mas quem pode afirmar que não surgirá uma nova espécie humana? Como não estamos mais separados por distâncias físicas, isso é improvável. Para haver espécies diferentes, as pessoas precisam evoluir em grupos isolados. Estamos nos tornando cada vez mais parecidos com o passar das gerações. A população mundial está misturada. As pessoas já não se reproduzem apenas em seu local de origem. Se passar tempo suficiente, a raça humana começará a parecer homogênea. As características físicas que hoje são consideradas diferentes se tornarão comuns a todos. Costumávamos ter mandíbulas maiores para mastigar melhor alimentos não processados. Hoje em dia, temos mandíbulas menores e menos espaço para todos os 32 dentes. É por isso que geralmente precisamos retirar os malditos dentes do siso. Cientistas afirmam que a quantidade de dentes que temos não mudará, mas se continuarmos a mudar nossos hábitos alimentares, comendo alimentos cada vez mais macios, nossas mandíbulas ficarão menores e nossos dentes ainda mais fracos. Então, bora quebrar algumas nozes no dente, cara. Nossos polegares estão ficando maiores? Há dados que sugerem que alguns adolescentes têm polegares super desenvolvidos. Isso ocorre porque eles jogam muito videogame. Os músculos dos polegares se adaptaram, pois foram muito usados, mas isso não é um traço genético. Uma pessoa pode ter um polegar grande, mas não passará isso para a geração futura. Quem sabe um dia, em um futuro próximo, o que mais importará em nós serão os polegares. Acho que já estamos caminhando para isso. Um paciente de 28 anos chega ao hospital com sintomas angustiantes. Ele explica aos médicos que sentia um desconforto torácico muito forte e tossia muito há algum tempo. A equipe médica soube imediatamente que não havia tempo a perder, então ele foi encaminhado para um raio-x. Estranhamente, não havia nada de incomum nos resultados do exame. O paciente tinha apenas uma massa nos pulmões que precisava ser removida o mais rápido possível. Claro, não era a melhor notícia para o homem, mas certamente não era nada que os médicos não tivessem visto antes. Mas essa primeira opinião mudou no dia da cirurgia. Não só toda a operação foi mais difícil do que eles esperavam inicialmente, mas a massa que removeram do paciente tinha uma forma incomum. Quando foi enviada para uma investigação mais aprofundada, os médicos ficaram intrigados. Era um pequeno abeto. Os médicos que participaram da operação pensaram que o homem deveria ter inalado uma semente que se instalou nos pulmões. Depois que a semente se transformou em uma muda, seus pequenos espinhos começaram a danificar os tecidos ao seu redor, o que resultou em desconforto no peito e tosse. À medida que a história ganhou mais popularidade, os cientistas avaliaram a misteriosa história. E eles não foram tão rápidos em aceitá-la, dizendo que provavelmente fora inventada. Por um lado, a maioria das plantas precisa de muita luz para crescer, e isso não está disponível no pulmão humano. Além disso, se fosse assim tão simples, todos nós teríamos coisas crescendo dentro de nossos corpos. Sementes pequenas não são tão difíceis de engolir ou inalar, certo? Esta não foi a única história sobre plantas crescendo em um pulmão humano que deixou os cientistas perplexos. Em 2010, um homem de Massachusetts foi hospitalizado depois que seu pulmão entrou em colapso. Novamente, isso não pareceu surpreender os médicos, por mais lamentável que fosse, pois o paciente já tinha um histórico de problemas respiratórios. No entanto, eles descobriram uma massa dentro do pulmão do homem e a removeram imediatamente. O que encontraram foi tão surpreendente quanto o abeto, um pequeno pé de ervilha. Só que desta vez, os médicos sugeriram que o homem provavelmente comeu ervilhas no jantar, mas aquela simplesmente foi para o lado errado e não acabou no estômago como deveria. Assim que chegou nos pulmões, a pequena ervilha ficou confortável e começou a brotar. A verdade é um pouco mais complexa neste caso, mas ela é mais plausível. Acontece que o pedaço que foi removido do pulmão do homem tinha apenas 1,3 centímetro de comprimento. Algo tão pequeno realmente não se qualifica como uma planta adulta, mas, no entanto, a semente foi capaz de brotar. Isso porque uma semente de ervilha pode brotar mesmo sem luz. Ela naturalmente faz isso no subsolo. A sementinha não precisa de luz, pois tem energia suficiente armazenada para ajudá-la a crescer até o nível do solo, onde recebe a luz do sol de que precisa para continuar. Por causa de sua relação com o sol, as plantas são chamadas de autótrofas, ou organismos que usam a exposição à luz para se alimentar. Muitos de nós pensamos que as plantas obtêm seus nutrientes diários do solo em que as colocamos, mas isso não é alimentá-las. As plantas precisam da luz do sol, da água e dos gases do ar para produzir glicose, a substância que usam como alimento.
Todo esse processo é chamado de fotossíntese e é realizado por todas as plantas, algas e até mesmo um monte de micro-organismos, como as bactérias púrpuras sulfurosas. Agora, voltando ao nosso infeliz paciente humano. Embora seja verdade que a semente de ervilha possa ter germinado, pois tinha umidade suficiente para sobreviver, ela não se transformou em uma planta de tamanho normal. Ela teria precisado da luz solar para que a fotossíntese pudesse começar. Isso não quer dizer que não era prejudicial ou perigosa. Muitos outros médicos de pronto-socorro também têm histórias parecidas, como esta vindo de alguns médicos em Essex, cuja paciente inicialmente parecia ter perdido a dentadura. A mulher era idosa e já tinha problemas de memória, e inicialmente não deram muita atenção a esse erro, até que se descobriu que a mulher tinha outros problemas nos pulmões também. Não demorou muito para ligarem os pontos e perceberem que a dentadura superior não estava perdida, e sim dentro do corpo dela. A mulher a engoliu e não percebeu, e ela ficou presa no fundo da garganta, causando também problemas respiratórios. Nem todos esses incidentes acontecem acidentalmente. Um outro homem no Reino Unido queria dar para a noiva o anel de noivado dos sonhos dela, mas ele não cabia em seu orçamento. Então ele elaborou o que ele acreditava ser um plano inteligente. O homem foi até a joalheria e esperou pacientemente que o joalheiro desviasse o foco do anel por uma fração de segundo. Assim que isso aconteceu, ele engoliu o anel. O joalheiro não foi tão facilmente enganado e chamou a polícia. Quando passou no detector de metais, só restou ao confessar. O astuto romântico foi escoltado até uma cela, onde se esperava que ele devolvesse o anel ao seu legítimo dono. Esta não é a única razão pela qual pessoas foram pegas engolindo joias. Certa vez, uma mulher procurou o médico de emergência reclamando de dores de estômago. Não havia nada de estranho nela. Pelo contrário, era uma mulher de meia idade, elegante e arrumada. Seu exame físico não revelou nada suspeito, mas o raio-x que fizeram, sim. Enquanto olhavam as imagens, os médicos ficaram perplexos. Várias joias estavam presas no estômago e no intestino da mulher. A equipe médica obviamente a questionou sobre como os objetos foram parar ali, e sua resposta foi ainda mais escandalosa. Ela disse que queria manter suas joias protegidas do marido, que ela alegou ter o péssimo hábito de presentear outras mulheres com suas joias. Um outro médico lembrou de ter tido um paciente com uma tampa de garrafa presa na garganta. O problema é que o homem nem percebeu que tinha um objeto estranho preso dentro dele. Isso foi simplesmente descoberto em um check-up de rotina. Felizmente, nenhuma cirurgia foi necessária para a remoção. Os médicos conseguiram retirá-la usando uma pequena malha médica. Eles ficaram curiosos sobre como o homem conseguiu ficar com uma tampa de garrafa presa na garganta e nem mesmo saber disso. Sua resposta foi simples. Ele se lembrava de ter bebido água alguns dias antes, mas não conseguia encontrar a tampa. Ele ignorou tudo e continuou com seu dia. Outras vezes, coisas perversas que fazemos quando somos jovens podem voltar para nos assombrar anos depois. Uma mulher de 30 anos certamente aprendeu essa lição da maneira mais difícil, quando acabou na sala de emergência com o nariz entupido. Nenhum remédio parecia ajudar, então ela soube que teria que ser examinada por um profissional. Depois que os médicos deram uma olhada, perceberam que ela tinha um tecido inflamado no nariz e algo que parecia um objeto estranho. Também parecia que aquele objeto estava lá há algum tempo. Eles não conseguiram descobrir o que era, então ela foi imediatamente levada para a sala de cirurgia. O que os cirurgiões removeram foi então levado para uma investigação mais aprofundada, e descobriu-se ser algum tipo de material parecido com papel. Após interrogá-la, a mulher se lembrou de ter enfiado papel no nariz quando era pequena, mas ficou tão surpresa quanto os médicos que o pequeno pedaço ficou lá no nariz por mais de 20 anos. Algumas extrações de objetos estranhos são mais complicadas do que outras. Uma criança acabou no pronto-socorro depois de colocar um brinquedo de plástico do irmão no nariz. Enquanto os médicos tentavam removê-lo com cuidado, o garoto tossiu e o brinquedo desceu pela garganta e entrou no estômago. Tanto os médicos quanto a família da criança esperaram pacientemente que o menino despachasse o brinquedo pela saída final. Provavelmente porque o garoto queria devolvê-lo ao irmão. Eu tentei esse em mim mesma também. Belisque o seu cotovelo o mais forte que puder. Você mal sente dor. Como assim? Diferentes áreas da sua pele têm diferentes terminações nervosas. Nossos corpos são projetados para serem mais sensíveis à dor em locais que correm mais risco.
Essas partes importantes possuem mais terminações nervosas para que estejamos mais alertas e capazes de nos proteger. E a pele grossa, como essa nos cotovelos, conta com menos detectores de dor. Agora, não estou falando do formigamento e da dor aguda que você pode sentir quando bate o cotovelo em algo. Parece que todo o seu braço foi eletrocutado. Essa sensação é causada pelo nervo ulnar, que começa na coluna, vai para o pescoço, passa através do cotovelo e chega nos dedos. Trata-se de um dos 3 nervos primários do braço e proporciona a sensação na ponta dos dedos. Ele fica bem protegido por músculos, gordura e ossos, mas há um ponto no cotovelo onde esse nervo fica exposto. Uma versão diferente, mas real da história de Aquiles, hein? Ok, agora você sabe por que sente dor quando bate nesse ponto, mas não sente nada quando belisca a pele. O próximo fenômeno está relacionado a momentos socialmente desconfortáveis. Ok, talvez não totalmente. Pode acontecer quando seu crush te faz um elogio. Estou falando de corar. Agora, não tenho certeza se essas borboletas no seu estômago existem quando você está apaixonado. Mas tenho certeza disso. Quando você fica vermelho, o revestimento do seu estômago também adquire essa cor. Sim, eu conferi. Esse revestimento é o tecido que protege as paredes do estômago do ácido interno. Quando você cora, ele também, porque esse fenômeno acontece quando o sangue sobe à superfície da pele, e isso também afeta o órgão. Este é um processo natural, uma resposta fisiológica à mudança em suas emoções. Já que estamos falando do estômago, pode ser um bom momento para mencionar que o fluido dele tem a capacidade de derreter uma mesa de aço. Isso significa que o ácido seria capaz de digerir seus órgãos internos. Felizmente, o revestimento dele impede que isso aconteça. O terceiro fato é sobre você brilhar no escuro. Não apague as luzes ainda. Não é possível ver isso sem ajuda. Esses visuais de corpos humanos brilhantes vêm de câmeras ultrassensíveis. Os cientistas japoneses foram os primeiros a capturar as imagens de bioluminescência humana. Apenas câmeras especiais conseguem revelar que nossos corpos emitem pequenas quantidades de luz, porque ela é 1000 vezes mais fraca do que a que o olho humano consegue detectar. Aparentemente, todas as criaturas vivas produzem uma pequena quantidade de luz graças às reações químicas em suas células. Os seres humanos foram recentemente adicionados a esta lista. Os pesquisadores fotografaram o tronco dos voluntários por vários dias. Os resultados mostraram que a quantidade de luz emitida segue um ciclo de 24 horas. O brilho está no seu nível mais alto no final da tarde e mais baixo no final da noite. Além disso, a luz mais brilhante é emitida pelas bochechas, testa e pescoço. Curiosamente, isso não corresponde às áreas mais brilhantes capturadas por câmeras térmicas. Você sabia que é um pouco mais alto de manhã do que no final do dia? Sim, eu medi sua altura. Sério, essa diferença de altura está relacionada à gravidade. Essa força comprime a cartilagem em sua coluna e joelhos quando você se levanta ou se senta ao longo do dia. Mas, quando está deitado, sua coluna se descomprime e relaxa. É por isso que quando acorda pela manhã, depois de descansar na cama a noite toda, você é mais alto. Esse aumento é de apenas alguns centímetros, então não aposte que é mais alto que seu amigo depois de ouvir essa informação. Curiosidade: os astronautas retornam de uma missão no espaço até 4 a 6 centímetros mais altos do que normalmente na Terra, o que também é causado pela falta de gravidade na EEI. No entanto, eles não permanecem mais altos para sempre. Quando voltam para a Terra, a gravidade os comprime gradualmente, voltando à sua altura habitual. Agora vamos voltar ao órgão sobre o qual já falamos, a pele. Sim, trata-se de um órgão. Na verdade, o maior do seu corpo, e contribui para cerca de 15% do seu peso corporal. O que mais a pele faz, além de cobrir o seu corpo? Ela desempenha funções vitais. Por exemplo, protege seu corpo de danos físicos e biológicos externos. Além disso, evita a perda excessiva de água. Estou curiosa para saber quais outras surpresas o corpo humano nos reserva. Mas agora vamos passar para o planeta animal. As corujas não têm globos oculares. Em vez disso, contam com algo chamado tubos oculares. Seus olhos em forma de haste não se movem em suas cavidades como os nossos globos oculares. É por isso que as corujas precisariam mover seus corpos inteiros para olhar ao redor. Mas mover os troncos faria muito barulho e outros animais a ouviriam. Então, elas evoluíram para ter pescoços que podem girar por cerca de 270 graus e se movem super silenciosamente. Mas por que a preocupação?
Bom, a visão noturna requer córneas grandes para obter o máximo de luz possível. Esta é a razão pela qual a maioria dos animais noturnos, como os lêmures e társios, possui olhos grandes. Para as corujas funciona um pouco diferente. Como elas têm cabeças pequenas, não há espaço para olhos tão grandes. Agora, mesmo que essas criaturas não tenham globos oculares, elas possuem 3 conjuntos de pálpebras. Um é para piscar, outro é para dormir e o último é para manter os tubos oculares limpos. Passando de animais noturnos para aqueles com os quais você está mais familiarizado. Miau! Os gatos têm um órgão extra que lhes permite sentir aromas no ar, chamado de órgão de Jacobson, ou vômero nasal. Ele está localizado dentro da cavidade nasal do gato e se abre para o céu da boca. É capaz de detectar produtos químicos específicos usando nervos que levam diretamente ao cérebro. Mas não é como cheirar normalmente. Os receptores de odor do órgão de Jacobson não são projetados para capturar odores comuns, e sim produtos químicos que não têm nenhum cheiro. Em outras palavras, os gatos conseguem detectar cheiros indetectáveis. Não é só isso. O órgão de Jacobson deixa o olfato mais afiado. Por exemplo, quando os gatinhos precisam encontrar o leite da mãe. Imagine que há 2 mães e 4 filhotes. Eles podem distinguir a mamãe com a ajuda do olfato. Quando 2 pessoas se encontram, elas avaliam a linguagem corporal uma da outra. Os gatos geralmente podem fazer isso cheirando a cabeça um do outro. Essa saudação libera feromônios que podem dizer muito de um para o outro, como o que o outro felino gosta de comer ou se está saudável ou não. Eles podem até avaliar se o companheiro está feliz ou mal-humorado. Tudo graças ao órgão de Jacobson. Agora, outro fato sobre gatos. O nariz deles tem cristas distintas que formam um padrão. Da mesma forma que as nossas impressões digitais, cada gato tem uma impressão no nariz única. Pode ser usado como uma forma de identificação. Ok, senhor gato, podemos prender você por quebrar o vaso. Temos as impressões do seu nariz por toda parte. Agora, quer fazer um acordo? Então nos diga o que sabe sobre o cachorro e aquele DVD mastigado. Amantes de cães, eu não esqueci de vocês. Aqui está um mito que todos provavelmente já ouviram. Os cachorros são daltônicos, mas não são. No entanto, é verdade que a faixa de cores que eles podem detectar é limitada em comparação com o espectro que os humanos podem ver. A paleta de cores canina consiste principalmente em amarelo, azul e violeta. O vermelho, o verde e o laranja não são perceptíveis para eles. Agora, sobre as tartarugas. Elas não podem sair de seus cascos e voltar quando quiserem. Na verdade, estão completamente presas a eles, que crescem com os animais, semelhante à pele humana. O casco de uma tartaruga consiste em 50 ossos. Também inclui um esqueleto com a coluna vertebral e a caixa torácica. Então, esses animais saem de férias com os cascos. É como se fosse um trailer, do qual não dá para se livrar. Vá para a frente de um espelho. Agora, observe seus olhos. Está vendo aquele pedacinho de pele que fica no canto deles? Bem, isto já foi uma terceira pálpebra, também chamada de membrana nictitante. Você pode vê-la hoje em dia em cobras e lagartos. A terceira pálpebra era usada para a mesma finalidade que a desses animais, embora ainda não tenhamos certeza se elas já foram inteiras em humanos. Essa membrana não era grossa como as 2 pálpebras que temos e conseguia umedecer o olho sem obstruir a visão. Agora, tudo o que restou dela é esse pedacinho de carne no canto do olho. E é bem provável que daqui a algum tempo ele seja eliminado de vez. Quem sabe, então vamos acordar-se aquela crosta nojenta que se forma em nossos olhos ao longo da noite. Agora, enquanto você ainda está de frente para o espelho, olhe para baixo. Mais baixo ainda. Sim, para os dedos do pé. Diga um oi e um adeus também. Cientistas acreditam que em um futuro não tão distante, ficaremos sem esses dedos. Nossos ancestrais, os primatas antigos, precisavam deles para subir em árvores com mais agilidade. Eles usavam tanto as mãos quanto os pés para se prender nos galhos. Hoje em dia, a maioria dos macacos e chimpanzés possui dedos maiores e mais flexíveis e pés mais molinhos que os permitem se pendurar melhor nos galhos. A mobilidade dos pés também os ajuda a pegar objetos do chão, se for preciso. Para nós, recolher uma simples caneta que deixamos cair no chão é uma tarefa complexa com os pés que temos.
Os humanos evoluíram por uma rota totalmente diferente. Começamos a andar eretos e paramos de subir em árvores, o que fez nossos pés ficarem mais rígidos e os dedos menores com o passar do tempo. Hoje, ainda usamos nossos dedos para nos equilibrarmos quando elevamos o calcanhar, mas nosso equilíbrio está muito mais centralizado. Primeiro, ele foi para a parte interna dos pés, fazendo os dedos mindinhos ficarem tão pequenos e os dedões tão grandes. Mas à medida que o equilíbrio vai se afastando dos dedos, abre a possibilidade para que, um dia, todos se fundam. Agora vire e se dê uma olhada em seu maravilhoso traseiro. Se já tiver caído de uma prancha de skate ou escorregado em algum lugar molhado, você certamente ainda se lembra de como é horrível bater a pontinha da coluna em alguma superfície dura. Para nossa sorte, cientistas preveem que ela vai sumir durante o processo de evolução. O cóccix é um osso que também herdamos de nossos ancestrais primatas. E volto a dizer, eles precisavam das caudas para ter mais mobilidade e se arremessar entre os galhos de árvores. É difícil dizer quando os humanos tiraram suas caudas para lavar e nunca mais a pegaram de volta. Mas vamos aos fatos. A única coisa que temos que nos lembra daqueles gloriosos dias de saltos em árvores é esse ossinho inútil que fica na base de nossas costas. Agora vamos voltar ao seu rosto. Abra bem a boca e diga "Ah". Se tiver a sorte de não ter nenhum dente do siso, saiba que você é um sinal de que a evolução está seguindo o seu curso. Como você já deve saber, os dentes são a única parte do corpo humano que não se regenera sozinho. Então, se perdesse todos eles naquelas épocas difíceis em que ainda não existiam dentistas, sua única escolha seria se alimentar de coisas líquidas. Complicado, né? Cientistas acreditam que a mãe natureza nos deu os dentes do siso como substitutos para molares velhos e desgastados que usávamos desde a infância. É por isso que eles nascem tão tarde em nossas vidas. Hoje, porém, com todo o progresso que a odontologia alcançou, as pessoas costumam manter todos os dentes, ou a maioria deles, intactos até uma idade avançada. E mesmo se perdermos alguns, temos opções para substituí-los. Isso tornou o do siso inútil. E a natureza parece ter percebido isso, já que cada vez menos gente precisa passar pela extração do siso na fase adulta. E por falar em dentes, nossa mandíbula inteira vem mudando nos últimos 10 mil anos. E espera-se que ela se altere ainda mais em breve. Na verdade, essa foi a parte do corpo humano que mudou mais rapidamente. Antigamente, quando as primeiras pessoas sobreviviam através da caça e da coleta, elas precisavam de mandíbulas grandes e poderosas, e de dentes maiores para mastigar a carne crua e moer plantas. Com a invenção do fogo e da agricultura, a comida ficou menos dura, então as mandíbulas humanas se tornaram menores para atender às necessidades atuais. Com o passar do tempo, elas encolheram cada vez mais, e é provável que continuem diminuindo no futuro. Com esse monte de alimentos processados que temos, não precisamos mastigar tanto, então os humanos do futuro provavelmente terão traços faciais mais delicados, com queixos finos e maçãs do rosto mais suaves. Mas algumas partes do corpo não desaparecerão, pelo contrário, voltarão. 100 anos atrás, a fabela, um ossinho que fica na parte de trás do joelho, só estava presente em cerca de 11% da população, e cientistas achavam que ela sumiria totalmente em breve. Mas, contrariando todas as perspectivas, esse ossinho agora está nos joelhos de 39% das pessoas da atualidade. Ainda não se sabe por que ele voltou, mas a teoria mais aceita é de que estamos mais altos e mais pesados do que nossos ancestrais. E isso faz sentido. Como nossa alimentação se tornou melhor e mais nutritiva, temos chances de viver mais e de atingirmos uma estatura maior. Agora, estamos provavelmente no pico de nossa altura evolucionária. E a fabela pode ter ressurgido em nossos corpos para fornecer uma superfície mais lisa para o tendão que fica na parte de trás do joelho passar, reduzindo a fricção e diminuindo as chances de desgaste. E por falar em se tornar mais alto, vamos voltar para o espelho, pode ser? Flexione o braço um pouquinho. Que bíceps bonito, hein? Mas infelizmente não tão bonitos quanto os de nossos ancestrais. Nem tudo na evolução é 100% bom pra gente, e sim um conjunto de características que se adaptaram melhor. E é esse o caso de nossos músculos. Eles foram ficando menores e mais fracos com o passar do tempo, principalmente na parte superior do corpo.
Nos tempos antigos, os humanos precisavam de músculos maiores e mais fortes para fazer tarefas braçais, como caçar, arrastar os animais mortos para casa, fabricar ferramentas e construir abrigos. Anos depois, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Arar campos e construir estruturas complexas de prédios exigia muita força física e resistência. Mas com o progresso tecnológico, as capacidades físicas deram lugar à inteligência. As máquinas começaram a fazer grande parte do nosso trabalho duro, até melhor do que nós. Passamos a ter um estilo de vida mais sedentário, ficando mais e mais tempo parados na frente de computadores. Assim, nossos músculos foram diminuindo, pois simplesmente não precisamos mais deles como antes. Então é altamente provável que, à medida que o progresso avançar, nos tornemos mais magros e tenhamos mais dificuldade em ganhar massa muscular. Nosso cérebro é muito interessante, pois vem mudando de forma estranha. O de nossos ancestrais mais distantes era pequeno no começo, mas o dos parentes mais próximos dos humanos, os Neandertais, era maior que o da maioria das pessoas modernas. Ao longo da evolução, o órgão ficou maior, mas nos séculos mais recentes ele começou a encolher e ninguém sabe ao certo por quê. Alguns especialistas dizem que isso pode ter a ver com a mudança de nosso estilo de vida e conexões sociais. Os primeiros humanos, principalmente os caçadores-coletores, tinham que se lembrar de cada planta e animal que viam, de suas propriedades e como usar esta ou aquela coisa. Eles eram mais generalistas, pois tinham que aprender o que seus pais sabiam e descobrir mais coisas por conta própria. O humano moderno se especializa em áreas específicas e se aprofunda em um ou dois assuntos só, confiando em outros membros de sua comunidade quando se trata de outras áreas. Os primeiros humanos trabalhavam em grupos onde cada membro era capaz de substituir qualquer outro. E nós já trabalhamos em equipes onde cada integrante cuida de determinada tarefa e é insubstituível. Mesmo assim, o tamanho cerebral parece não importar tanto, considerando que os das orcas e dos elefantes, por exemplo, são maiores que os nossos e nem por isso esses animais são mais inteligentes, mas são mais felizes. Também acho. E se nos aventurarmos rumo ao desconhecido, daqui a alguns milênios poderemos desenvolver traços incríveis. Tem gente que se atreve a dizer que, se persistir a tendência do nível do mar de subir, os humanos podem até se adaptar a viver dentro d'água. Podemos evoluir a ponto de ter dedos com membranas para nadarmos melhor e desenvolver guelras para conseguir respirar debaixo d'água. Ou, se começarmos a ir para o espaço e colonizarmos outros planetas, inevitavelmente teremos que nos adaptar a essas condições. Marte, por exemplo, possui gravidade menor e um clima muito mais frio. Isso provavelmente tornaria os humanos mais altos e mais leves, mas também os faria ter muito mais pelos para aquecer o corpo. E planetas com gravidade mais forte e temperaturas mais altas vão, pelo contrário, transformar as pessoas em criaturas pequenas, robustas e sem pelo algum. As possibilidades são infinitas. Ei, quem sabe por causa das redes sociais nos transformaremos em bolinhas com olhos grandões, polegares e nada mais? Seria bem mais fácil comunicar nossas emoções, hein? Acho melhor não. Você não consegue se lembrar de algo isolado quando está tentando pensar em um detalhe, como a cor da camiseta que seu amigo estava usando na outra semana. Vai se lembrar de alguns outros detalhes também. Por exemplo, o lugar onde você o viu, coisas sobre as quais conversaram. O hipocampo é a parte do cérebro que armazena memórias. Geralmente as agrupa, incluindo vários pequenos detalhes. Em média, as papilas gustativas duram 10 dias. Elas são agrupamentos de células sensoriais em sua língua. As que estão mais próximas da superfície têm vida mais curta. É por isso que você não precisa esperar muito para sentir o gosto novamente depois de queimar a língua. Uma teoria diz que o déjà vu é uma espécie de atraso no processamento do cérebro. Os cientistas acham que isso pode acontecer quando seu cérebro está transferindo informações de um lado para o outro e há uma fração de segundo de atraso nesse processo. Isso significa que seu cérebro recebe a mesma informação 2 vezes e a processa como um evento que aconteceu antes. Apenas 30% das pessoas podem dilatar as narinas e 1/3 pode dobrar o polegar para trás. Algumas pessoas podem produzir um ruído estrondoso na própria cabeça. Tudo o que precisam fazer é tensionar os ouvidos ou a mandíbula. Há um pequeno músculo na orelha. Ele amortece sons altos, como quando você está mastigando, mas algumas pessoas podem flexionar esse músculo e isso cria um estrondo audível. As pontas dos dedos são sensíveis, mas centenas de vezes menos do que os lábios. Você inala muitos tipos diferentes de detritos, incluindo 700 mil de suas próprias escamações de pele, e isso em apenas um dia.
Um espasmo hipnótico é uma contração que você pode sentir ao adormecer. É um movimento muscular abrupto que ocorre durante a fase do sono não REM. Isso pode criar uma ilusão de queda. Uma das teorias é que quando você está cochilando, seu cérebro vê o relaxamento dos músculos como um sinal de que você está com problemas e realmente está caindo. Portanto, ele envia sinais aos músculos para protegê-lo, tensionando. A sinestesia é uma habilidade especial e rara em que as pessoas podem saborear música ou ouvir cores. Apenas uma em cada 2.000 pessoas tem isso. Para algumas, o coentro pode ter gosto semelhante a sabão, porque a planta contém um produto químico usado na fabricação de sabão. Mas apenas de 4 a 14% da população mundial tem genes especiais que podem detectá-lo. 18% das pessoas podem mover ambas as orelhas ao mesmo tempo, enquanto 22% podem mover uma orelha de cada vez. Quem faz isso usa músculos vestigiais fracos que recebemos dos humanos ancestrais, que o tinham em comum com os gatos. Os humanos mudam de cor com o tempo. Um hematoma aparece porque há sangramento sob a pele. Minúsculos vasos sanguíneos são esmagados e um pouco de sangue fica preso lá. No início, se forma uma mancha vermelha porque o sangue é rico em oxigênio. Mas depois ela fica roxa, verde, amarela ou mesmo cinza quando os níveis de oxigênio caem. O suor não tem cheiro próprio. O odor desagradável é causado por bactérias em sua pele. Quando o suor sai dos poros do corpo, a bactéria o decompõe em ácidos. O que a maioria dos desodorantes realmente faz é eliminar as bactérias em sua pele. As pessoas costumavam sonhar em preto e branco muito mais do que hoje. Isso porque elas assistiam a TV em preto e branco. O queijo azul é outra coisa que afeta seus sonhos e os torna mais vivos. Cascas de ovo podem ser usadas para o cultivo de novos ossos humanos. A casca do ovo da galinha contém carbonato de cálcio, que é algo que você também tem nos ossos. É provável que a comida no avião tenha um sabor diferente do que no solo. Isso porque você perde até 30% da sensibilidade de suas papilas gustativas devido à secura e à pressão dentro do avião. Isso é especialmente verdadeiro no caso de alimentos salgados e doces. Suas narinas não funcionam com a mesma eficiência o tempo todo. Quando você respira, uma narina faz a maior parte do trabalho e elas alternam turnos a cada hora. Você não conseguiria sentir o gosto dos alimentos sem a saliva. Suas papilas gustativas têm quimiorreceptores que reconhecem diferentes sabores, mas eles precisam de um pouco de líquido para que esses sabores se liguem às moléculas. Além disso, você não pode sentir o sabor de coisas que a saliva não dissolve. O cérebro, na verdade, não pode sentir dor. Ele tem um centro de dor, mas não possui receptores de dor propriamente ditos. Quando sua cabeça dói, pode ser devido a nervos, tecidos e vasos sanguíneos ao redor do cérebro. Um único fio de cabelo humano pode suportar um peso de 100 gramas. É quanto pesam 2 barrinhas de chocolate. As unhas dos pés crescem quase 4 vezes mais lentamente do que as das mãos, que ficam mais expostas e são usadas com maior frequência. Você deve ter pelo menos algumas fotos com olhos vermelhos. Quando o flash da câmera dispara, seus olhos não estão preparados para tal quantidade de luz. Suas pupilas permanecem dilatadas e é por isso que a luz é refletida nos vasos sanguíneos vermelhos da coroide. Essa é uma camada de tecido na parte posterior do olho que nutre a retina. O pulmão direito é maior do que o esquerdo porque seu corpo precisa abrir espaço para o coração. Seus dentes são a única parte do corpo que não consegue se curar. O masseter é o músculo mais forte que você tem, com base em seu peso. Junto com o resto dos músculos da mandíbula, ele pode fechar os dentes com uma força de 90 kg nos molares e 25 kg nos incisivos. As cebolas produzem um irritante químico especial. Ele estimula glândulas especiais em seus olhos, fazendo com que liberem lágrimas. Seu nariz pode memorizar até 50 mil cheiros diferentes e detectar mais de 1 trilhão de odores. Todos nós temos nosso próprio cheiro, exceto gêmeos idênticos. Esse cheiro é parcialmente determinado pela genética, mas também depende de sua dieta, higiene e ambiente. Comer neve não é a melhor maneira de se manter hidratado. Seu corpo precisa de muita energia para transformá-la em água. A neve pode fornecer um pouco de hidratação, mas também diminuirá a temperatura do seu corpo, o que não é o melhor cenário se você está tentando sobreviver às condições adversas do inverno. Você queima algo entre 100 e 200 calorias por hora em pé. Ficar sentado queima de 60 a 130 calorias, dependendo de sua altura, peso, sexo e idade. O congelamento do cérebro é uma dor de cabeça irritante devido ao sorvete. É assim que seu cérebro diz para você diminuir o ritmo e talvez parar de comer algo que está tão gelado. O principal objetivo dos cílios é proteger os olhos da areia, da umidade, poeira e resíduos no ar.
Seus cílios sentem quando algo chega muito perto dos olhos, como um inseto voando em sua direção, e ativam o reflexo de piscar. Piscar também ajuda quando você precisa limpar algumas partículas minúsculas ou detritos presos em seus pontos lacrimais. Essas são pequenas aberturas que você tem nas pálpebras. É por aí que as lágrimas são drenadas. Suas sobrancelhas impedem que o suor escorra diretamente para os olhos. Sua pele e o formato dos ossos também trabalham juntos para direcionar o suor para as laterais do rosto. Não somos os mais rápidos, mais fortes ou maiores no reino animal, mas somos os melhores em corridas de longa distância. Isso porque temos pernas longas e nosso corpo pode perder o excesso de calor através do suor. Mesmo há muito tempo, nossos ancestrais caçavam animais perseguindo-os por longos períodos de tempo. Eventualmente, criaturas menores acabavam se cansando. Os 5 sentidos básicos são paladar, tato, visão, audição e olfato. Mas as pessoas têm mais sentidos do que isso. Propriocepção é quando seu corpo está ciente de suas partes e de sua posição, mesmo que você não as veja. Tipo, se seu braço está atrás das costas, você sabe que ele está lá. Se você fosse um polvo, não saberia, porque essas criaturas não sabem que seus braços existem se não puderem vê-los. A termocepção é uma capacidade de sentir a temperatura. Equilibriocepção é um senso de equilíbrio. Você também tem nocicepção, o que significa que pode sentir dor. Depois, há a cronocepção, que é a capacidade de sentir o tempo passando. Existem ainda mais sentidos encontrados no reino animal, mas as pessoas não os têm. Seus botões gustativos não são visíveis a olho nu. Essas pequenas saliências na língua são papilas linguais. Existem de 4 tipos. Todas são cobertas por botões gustativos, exceto a última. As papilas filiformes são responsáveis pelo sentido do tato na língua. Seu dedo mínimo detém 50% da força total que você tem em sua mão. Seu fígado é um órgão muito importante, que funciona muito e é responsável por 500 funções individuais. Até 10% dele é feito de gordura. O fígado tem a capacidade de se regenerar. Você pode queimar calorias quando toma um banho quente, tantas quantas perderia se fizesse uma caminhada de meia hora. A maioria das pessoas precisa de 7 minutos para adormecer. Esse tempo fica mais curto se você tiver acabado de fazer uma refeição grande e saborosa. Em média, o coração é do tamanho do seu punho. Ele bate 115 mil vezes e bombeia cerca de 2.000 litros de sangue diariamente. Quase todo o corpo humano é coberto por pelos, embora alguns passem despercebidos. Eles crescem até dentro do umbigo. A finalidade nesse caso é reter fiapos de tecido. Pode conferir, viu só? Um único fio de cabelo humano consegue suportar 100 gramas de peso. Isso é o peso de 2 barras de chocolate. A cor dos cabelos humanos é facilmente explicada por genes. Não há mais que 2% de pessoas com cabelos ruivos naturais. Depois, vem as pessoas loiras, cerca de 3%, e logo atrás, todas as variedades de castanho, só 11%. A maioria tem cabelos pretos, incluindo o castanho escuro. Sim, seu cabelo pode parar de crescer em determinado comprimento. Os cabelos geralmente crescem de 2 a 7 anos, então não passam dos 106 centímetros. Bem, diga isso para essa garota da China que quebrou todos os recordes de cabelo com as madeixas mais compridas do mundo. Em 2004, o cabelo dela tinha 5,5 metros. Com a idade, seu cabelo vai perdendo a cor natural. Isso acontece porque a queratina recebe menos pigmento. Quando as pessoas envelhecem, as células de pigmento em seus folículos capilares vão sumindo aos poucos. Aí o cabelo fica cinza. Mais um tempo se passa e nenhum pigmento é produzido. É aí que o cabelo fica branco. A única parte do corpo humano que não recebe nenhum nutriente do sangue é a córnea do olho. Em vez disso, ela é nutrida pelas lágrimas e pelo fluido que fica na parte da frente dos olhos. Um olho humano parece um motor de carro. Os dois precisam de líquidos variados para funcionar apropriadamente. O motor precisa de gasolina e o olho precisa de lágrimas. Para funcionar bem, as lágrimas precisam ser bem distribuídas pelo olho todo. É por isso que piscamos até 20 mil vezes por dia. Então a pálpebra acaba fazendo o papel do limpador de para-brisas. Temos 2 músculos super rápidos. Eles controlam o fechamento das pálpebras. São os músculos mais ágeis do corpo humano. Os olhos são frágeis e precisam de proteção. É por isso que quando o reflexo é acionado, esses músculos fecham os olhos dentro de 100 milésimos de segundo. Nós reconhecemos cores roxo-azul, verde-amarelo e amarelo-vermelho. Todo o resto é uma mistura desses 3 grupos. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano enxerga, pois cada pessoa tem uma visão levemente diferente da outra, mas são cerca de 1 milhão de combinações em média.
A incapacidade de distinguir cores, também conhecida como daltonismo, afeta cerca de 8% dos homens e 0,5% das mulheres. Mas as cores em si não são tão estáveis e objetivas como parecem. Vários testes mostraram que as pessoas percebem as cores de modo diferente, pois são influenciadas por vários fatores, como localização geográfica, idioma, gênero e outros. Isso significa que você pode admirar o mesmo pôr do sol com o seu amigo e ver cores totalmente diferentes, sem sequer dar conta disso. Assim como as impressões digitais, a cor do seu olho é única. Ela pode até afetar o jeito que você percebe a luz e tornar sua visão diferente da visão da maioria das pessoas. Para entender como isso funciona, você precisa saber como a cor do olho é formada. Essa é a íris, que é a parte colorida do globo ocular. A íris contém um pigmento e seu conteúdo determina qual cor de olho você terá. Cada ser humano tem uma quantidade diferente de pigmento. É por isso que você jamais encontrará duas pessoas com olhos de cores iguais. Há 3 genes específicos no corpo humano que são responsáveis pelos níveis de melanina e determinam nossa quantidade de pigmento. Pessoas de olhos azuis e verdes têm menos melanina em suas íris. E quem tem mais melanina tem olhos de cores mais escuras, como castanho e mel. Pouquíssimas pessoas têm lindos olhos de um preto intenso, mas isso é apenas uma ilusão óptica causada pela abundância de melanina. Não existe íris preta na natureza. Embora esses olhos pareçam ser muito escuros, são castanho escuros. Estudos provaram que a pigmentação do olho impacta sua visão, não importa quão escura ou clara seja a cor do seu olho. Quem tem olhos de cores mais claras é mais sensível à luz, sentindo desconforto em dias ensolarados. Se você tem olhos de cor clara e precisa apertá-los quando sai ao ar livre, não esqueça de usar óculos de sol. Suas íris contêm menos pigmento, então ficam menos protegidas dos raios solares. Mas como a melanina age como um óculos de sol, você tem uma visão noturna melhor se comparada à de pessoas que têm olhos escuros. Agora, se você tem olhos de cor escura, consegue lidar melhor com a claridade do dia. Quem tem olhos escuros deve se sentir mais confiante quando dirige à noite, pois não fica com a visão embaçada quando surge algum farol alto. Sua visão periférica é quase toda em preto e branco, porque você tem mais cones detectores de cores no centro da retina do que nas laterais do olho. As mulheres conseguem distinguir mais cores que os homens, pois elas têm 2 cromossomos X e os homens só têm 1. Mesmo que alguma coisa esteja errada com esses cromossomos, uma mulher ainda consegue enxergar as cores corretamente. É por isso que elas raramente são daltônicas. Você já deve ter saído com olhos vermelhos em pelo menos uma foto na vida, não é mesmo? Quando o flash da câmera é ativado, seus olhos não estão preparados para tanta luz. Aí sua pupila permanece dilatada, e é por isso que a luz é refletida nos vasos sanguíneos vermelhos da coroide, que é uma camada de tecido que fica atrás do olho e nutre a retina. Aquelas moscas estranhas que você vê na frente de seus olhos de vez em quando são chamadas de moscas volantes. Elas ocorrem por causa de minúsculas imperfeições estruturais em uma parte específica do olho que entram no caminho da luz. Isso fica pior com a idade. Você passa 10% do tempo em que está acordado com os olhos fechados. Isso corresponde às vezes em que você pisca. Os humanos são capazes de usar a ecolocalização, assim como morcegos e golfinhos. Com um pouco de treino, você pode encontrar o seu caminho na escuridão total, analisando os arredores por meio dos sons que são refletidos nos objetos. Opa, preciso praticar. Cerca de 6% das pessoas conseguem vibrar e sacudir rapidamente seus globos oculares para frente e para trás. Isso não significa que há alguma coisa errada com os olhos delas, é apenas um truque que conseguem fazer. A principal finalidade dos cílios é servir como escudo para os olhos, protegendo-os da areia, água, poeira e sujeiras que estão no ar. Seus cílios sentem quando alguma coisa chega muito perto dos seus olhos, como um inseto voando perto de você, e acionam seu reflexo de piscar. Piscar também ajuda quando você precisa tirar alguma sujeira ou objeto estranho dos pontos lacrimais, que são pequenas aberturas nas pálpebras, e é onde as lágrimas saem. Sobrancelhas impedem que o suor caia diretamente dentro de seus olhos. A pele da sua testa e o formato dos seus ossos também trabalham juntos para direcionar o suor para as laterais do rosto. As cebolas produzem uma substância química irritante. Ela estimula glândulas especiais em seus olhos, fazendo-as liberar lágrimas. O nariz é provavelmente uma das partes mais subestimadas do corpo humano. Nós nem conseguiríamos sentir prazer ao comer sem ele. Cerca de 80% do sabor de qualquer alimento existe graças ao nariz e à sua habilidade de reconhecer odores. Se você prender o nariz enquanto está comendo, sentirá praticamente gosto nenhum. Sem o olfato, você teria que reconhecer o alimento pela textura. Então uma cebola não seria diferente de uma maçã.
Cientistas acreditam que poderíamos distinguir cerca de 10 mil aromas, mas eles estavam enganados. Estudos recentes mostraram que as pessoas conseguem distinguir entre mais de 1 trilhão de cheiros. Nós também nos lembramos deles melhor que qualquer outra coisa, e os cheiros podem até despertar memórias antigas. Mas o nariz não serve só para te ajudar a respirar e detectar odores. Ele filtra o ar, protegendo nossas gargantas sensíveis e os pulmões. Se inspiramos ar seco, o nariz umedece, resfria e aquece se preciso for. Outra coisa, o nariz retira impurezas do ar. Suas narinas não trabalham com a mesma eficiência o tempo todo. Quando você respira, uma narina faz a maior parte do trabalho. Depois de algumas horas, é a vez da outra narina. 18% das pessoas conseguem mexer as 2 orelhas ao mesmo tempo, enquanto 22% conseguem mexer uma orelha por vez. Quem faz isso usa músculos vestigiais fracos que herdamos de nossos ancestrais e que eles tinham em comum com os gatos. Tudo o que eles precisam fazer é tensionar orelhas ou queixos. Existe um pequeno músculo dentro do ouvido que abafa sons altos, como o da sua mastigação, mas algumas pessoas conseguem flexionar esses músculos, criando um zumbido. Seus dentes são a única parte do seu corpo que não consegue se regenerar. A maioria das pessoas tem 12 pares de costelas, o que significa 24 costelas no total. Mas algumas têm 25. Uma em cada 200 pessoas nasce com a chamada costela cervical. Ela se forma logo acima da primeira costela e cresce na base do pescoço de uma pessoa acima da clavícula. Uma costela cervical pode estar localizada à esquerda, à direita ou em ambos os lados. Você pode tê-la sem nem saber. Esta costela extra não necessariamente se forma completamente. Pode ser apenas um fio fino de fibra de tecido que nem mesmo um raio-x pode ver. Na maioria dos casos, não é um problema, a menos que comece a pressionar nervos e vasos sanguíneos. Você provavelmente não pensa muito quando está preenchendo um formulário e se depara com a seção cor dos olhos, mas não é tão simples para pessoas que têm essa característica rara do corpo chamada heterocromia. É quando uma pessoa tem uma diferença na cor dos olhos. Heterocromia completa significa que você tem olhos de cores diferentes, como um olho azul e um castanho. Mas também há a heterocromia parcial. Isso significa que apenas uma parte da sua íris tem uma cor diferente do resto. Nos Estados Unidos, menos de 200 mil pessoas têm isso. Cabelo ruivo natural não é tão comum quanto você imagina. Apenas 2% da população mundial o tem. Existem 8 genes responsáveis por isso. Os cientistas costumavam vinculá-lo a apenas um gene raro e recessivo, o MC1R, que você teria que herdar em 2 versões de ambos os seus pais. Então, eles perceberam que nem todas as pessoas com as 2 versões ruivas tinham cabelo ruivo. Sendo assim, tem que haver outros genes envolvidos. Você sabe qual cor de olho é super rara? Cinza. A maioria das pessoas tem olhos castanhos, azuis ou cor de avelã. Cerca de 17% das pessoas têm olhos azuis. Mas as chances de ter olhos azuis e cabelos ruivos ao mesmo tempo são de apenas cerca de 0,17%. Menos de 1% das pessoas têm olhos cinza. Se você os tem, é por causa de um baixo nível de melanina na camada frontal da íris. Existem apenas 43 pessoas no mundo que têm este recurso corporal extremamente raro chamado sangue dourado. Cerca de 0,6% dos norte-americanos são AB negativos, mas ainda não é o tipo mais raro do mundo. Em 1961, os cientistas descobriram que há um australiano indígena com um tipo de sangue específico, o tipo que carece completamente de certos antígenos, o que significa proteínas ou glóbulos vermelhos. Aqueles que têm esse tipo exclusivo podem doar para outras pessoas com tipos sanguíneos raros, mas podem recebê-lo apenas de uma daquelas outras 40 pessoas que o têm. É por isso que é o sangue dourado. Ele é extremamente valioso. Outra característica rara do corpo é um pequeno orifício perto da orelha, o seio pré-auricular. À primeira vista parece algum tipo de brânquia. Alguns cientistas têm uma teoria de que poderia ser um resto evolutivo dos tempos em que éramos criaturas aquáticas. Este pequeno buraco está presente principalmente perto de uma orelha, e não de ambas. Algumas pessoas têm pés parecidos com os de chimpanzés. Eles são flexíveis e adaptados para escalar árvores. Pesquisadores da Universidade de Boston filmaram 400 pessoas andando descalças e concluíram que 1 em cada 13 ou 8% dos participantes tinha esse recurso. Normalmente o pé humano é rígido. Nós evoluímos dessa maneira para que possamos andar eficientemente em terrenos. Pelo menos, isso é algo que se pode aprender com os livros didáticos. Mas outros primatas têm pés flexíveis. Isso permite que eles segurem galhos à medida que se movem pelas árvores. O tipo de pé que é semelhante ao dos macacos que vivem em árvores é flexível no meio. Dobra-se na bola do pé e fica na metade do caminho entre a bola e o calcanhar. Os pés humanos normalmente têm uma articulação neste lugar.
mas a maioria das pessoas tem ligamentos rígidos que se estendem pela articulação. É por isso que o pé é rígido. Essas raras pessoas com os pés parecidos com os de chimpanzés têm ligamentos mais macios que permitem que seu pé dobre. Tente mover o dedo médio ou o mindinho. É difícil fazer isso sem dobrar o dedo anelar, certo? É assim que funciona para a maioria das pessoas. Mas há algumas que podem isolar completamente o dedo anelar. Cientistas acreditam que seja algo hereditário. Se você pode tocar o nariz ou o queixo com a língua, isso significa que está entre os 5% da população mundial capaz de fazer isso. A língua da maioria das pessoas não chega tão longe, não importa o quanto tentem. Algumas mulheres têm supervisão para cores. Com isso, você é capaz de ver e distinguir cores graças a células especiais nos olhos chamadas de cones. As pessoas geralmente têm 3 tipos de cones, mas os cientistas estão especialmente interessados em pessoas tetracromatas. Eles acreditam que essas pessoas têm 4 tipos de cones. Graças a isso, conseguem ver 100 milhões de cores diferentes. Uma equipe de pesquisa da Universidade de Newcastle passou anos procurando por essas pessoas. Finalmente, em 2010, eles encontraram uma delas. Parece um poder mágico no começo, mas nem sempre é divertido. Um tetracromata diz que ir ao supermercado pode ser um verdadeiro pesadelo, porque é como ver uma pilha muito grande de cores por todos os ângulos. Há pessoas que nascem com uma fileira dupla de cílios. Essa fileira extra se forma a partir dos dutos das glândulas acinotarsal. Um dos exemplos de celebridades com essa mutação genética tão rara foi Elizabeth Taylor. Aqui está algo que você pode tentar. Tire o pé direito do chão. Vá no sentido horário. Você consegue desenhar o número 6 com o seu dedão do pé? Não é permitido lápis ou papel, apenas o seu dedão do pé. A maioria das pessoas logo notará que começou a mover o pé na direção oposta, sem nem perceber. Isso acontece parcialmente porque o número apresenta um círculo anti-horário. Somente em alguns casos raros, quando o cérebro está conectado de uma maneira diferente, ou graças à prática, algumas pessoas conseguem fazê-lo ao contrário. Você provavelmente também já ouviu aquele mito de que não é possível espirrar com os olhos abertos. Bom, existem nervos cranianos que ligam os olhos e o nariz. Essa é a razão pela qual, ao espirrar, a maioria das pessoas fecha os olhos automaticamente. Mas ainda é possível espirrar com os olhos abertos. E não, seus olhos não vão saltar por causa disso. Há pessoas que podem fazer um barulho de rugido na própria cabeça. Tudo o que elas precisam fazer é tensionar as orelhas ou mandíbulas. Todos nós temos esse pequeno músculo no ouvido. Seu papel é silenciar certos sons que podem realmente distraí-lo. Por exemplo, quando você está mastigando. E alguns têm a capacidade de flexionar esse minúsculo músculo. Dessa forma, criam um barulho audível, como se houvesse um pequeno leão rugindo dentro da cabeça. Você consegue dobrar o polegar para trás? Então deve ter algo chamado polegar do caroneiro. É um polegar de juntas flexíveis que permite que seja dobrado para trás. Não há risco em fazer isso, e não é uma coisa desconfortável. É possível graças às articulações distais dentro do polegar. Em alguns casos, as pessoas podem mover apenas um polegar para trás, enquanto outras podem mover ambos. Há um recurso corporal raro que deixa as pessoas com super paladar. A genética desempenha um papel em muitas coisas, incluindo o nosso paladar. Aproximadamente 25% da população mundial está na categoria de pessoas com super paladar. Em comparação com a pessoa média, elas têm minúsculos pontos mais visíveis na língua, o que as torna mais sensíveis a certos gostos, com aqueles que são doces, amargos e salgados. Elas têm mais receptores de dor do que a média, e é por isso que não gostam tanto de comida picante. Além disso, provavelmente não comerão tantos vegetais, já que o sabor será muito amargo para elas. Os dentes do siso costumavam ser importantes uma vez, e não precisamos mais deles. Mas a ausência deles é, na verdade, uma característica muito rara do corpo. Hoje em dia, quando os dentes do siso, também conhecidos como terceiros molares, tentam romper a gengiva, em muitos casos eles ficam sem espaço. Como resultado, pode ficar superlotado dentro da sua boca. Então muitas pessoas precisam se livrar desses dentes extras. Cerca de 5 milhões de pessoas todos os anos, para ser mais preciso. Sinestesia é o fenômeno quando o cérebro mistura certos sentidos. Então, uma pessoa com sinestesia é capaz de provar música ao ouvir cores. Alguns pesquisadores acreditam que Mozart tinha sinestesia. Por exemplo, ele poderia ver Ré maior como um som laranja quente e Si bemol menor como quase preto. Essa condição é rara. Aproximadamente 1 em cada 2.000 pessoas a tem. E a maioria dessas pessoas é canhota ou do sexo feminino. Imagine que você pode se lembrar do que estava tomando no café da manhã há 15 anos, como se fosse ontem. Claro, você mantém algumas lembranças especiais, mas há pessoas que podem se lembrar de tudo o que aconteceu com elas, até agora, tão claramente, quanto se lembram das coisas desta manhã. Se você lhes der uma determinada data, elas poderão dizer o que fizeram e onde estavam nos mínimos detalhes.
É chamado de memória autobiográfica altamente superior. E apenas 60 pessoas no planeta a têm. Ei, pode falar mais alto? Acabei de devorar uma pizza inteira. É que depois de comer muito, nossa audição costuma ficar menos aguçada. Durante a digestão, grande parte de nosso fluxo sanguíneo é direcionada para o estômago, tirando um pouquinho dos demais órgãos. Então, da próxima vez que quiser ouvir sua banda preferida em um show ao vivo, faça uma refeição mais leve para manter seus ouvidos em sua melhor forma. Acima do estômago e do rim esquerdo, temos um órgão mágico que consegue crescer de novo se retirarmos uma parte dele. Nosso fígado consegue se regenerar formando células novas, chamadas de hepatócitos. Elas começam a se multiplicar assim que o fígado é danificado. A seriedade do dano é que define se ele irá se regenerar por completo e o tempo que levará para fazer isso. Você já parou para pensar o que é pior para o seu corpo? Não dormir ou não comer? Ao que tudo indica, não dormir o suficiente é mais perigoso. Isso porque ele não descansa, ficando exposto a mais riscos. Após 24 horas sem descansar, você pode começar a ter problemas de memória e enfrentar dificuldades para se concentrar. Com apenas 17 horas sem dormir, você já começa a se sentir cansado e um pouco grogue, irritado, tenso e mais emotivo. Preciso tirar uma soneca. Seus receptores de dor também ficam mais sensíveis, então tudo doerá mais do que deveria. E isso afeta sua audição também. O quê? Por outro lado, você pode passar tranquilamente 24 horas sem comida, até que seu corpo perceba que parou de comer. Nas primeiras 8 horas, você continuará digerindo as últimas refeições que fez. Após esse período, começará a usar as gorduras armazenadas para obter energia. Não se alimentar por mais de 24 horas fará seu corpo começar a comer suas próprias proteínas, então começará a haver perda muscular. Nem sempre é seguro beber água da chuva. Ela pode conter bactérias e vírus prejudiciais à saúde. Outra coisa, em locais muito poluídos, ela pode carregar até materiais prejudiciais. Algumas comunidades por aí dependem inteiramente da água da chuva como fonte primária de hidratação. Mas será que ela possui algum benefício para a saúde? Certamente não, de acordo com estudos recentes. Algumas dessas substâncias de risco podem ser retiradas após a fervura, mas é melhor prevenir e só tomar água de fontes 100% seguras para o consumo humano. Nossos corpos produzem suor para regular a temperatura e para fins de hidratação, como a que precisamos nas palmas das mãos para ter uma pegada mais firme. Mas o suor não aparece somente na pele, ele sai por cerca de 5 milhões de poros pelo corpo. Pisamos em 1/4 de nossos ossos todos os dias. Temos um pouco mais de 200 deles, e cerca de 1/4 fica em uma região muito pequena, nos pés. Como temos 26 ossos em cada pé, são 52 nos dois. Nossos olhos produzem lágrimas por muitos motivos, entre eles proteger a si mesmos de infecções ou limpar sujeiras, como fumaça e poeira, e também para extravasar a tristeza. Mas a quantidade de lágrima que produzimos é surpreendente, até 110 litros por ano, quase dá para encher uma banheira. Uau, isso é impressionante! Nossa pressão sanguínea acorda horas antes de despertarmos. Isso porque de manhã o corpo produz um monte de hormônios como adrenalina e noradrenalina. Eles nos dão um impulso energético nas primeiras horas do dia, mas também aumentam nossa pressão sanguínea, que geralmente fica mais alta entre as 6 da manhã e o meio-dia. Durante a noite, como tecnicamente deveríamos estar dormindo e não fazer nenhuma atividade física, ela cai em até 20%. Por falar em fluidos virais, nosso sangue corresponde a aproximadamente 10% do nosso peso corporal total. É comum pensar que somos compostos mais por músculos, reservas de gordura e ossos, mas há muito mais coisas envolvidas. Em um adulto com boa forma física, os ossos são responsáveis por 15% do peso total. Entre 40% e 45% é de músculos, 15% das reservas de gordura e o resto são coisas como pele, tendões, pelos e outras coisas boas. Vamos ver, somando tudo isso dá, sim, 100%. Seus pulmões não são gêmeos, mas apenas irmãos. É que o tamanho e formato deles é diferente. O direito é maior e costuma pesar mais. E a culpa é do coração, já que ele fica um pouco mais para a esquerda. Isso cria uma pequena incisão no pulmão esquerdo, chamado de impressão cardíaca, que é também o que cardiologistas engraçadinhos fazem em show de comédia. O pulmão direito pode ser maior, mas é um pouco mais curto, já que precisa abrir espaço para o fígado. Muitas das medidas do corpo são bastante simétricas de forma surpreendentes.
Se você esticar os 2 braços como se fossem asas e medir a distância entre um e outro, certamente terá um comprimento que equivale à sua altura. Com base nessas medidas parecidas, especialistas conseguem até formular teorias sobre como os humanos antigos eram. Parece que temos evoluído para nos tornarmos cada vez mais simétricos, ficando mais atraentes e parecendo mais saudáveis para atrair parceiros. E mais, como evoluímos para também andar sobre 2 patas? Nossos traços simétricos ajudam a nos movimentarmos com uma quantidade mínima de energia, pois isso cria equilíbrio. Os humanos não são campeões naturais no quesito farejar, mas o nariz é capaz de captar cerca de 1 trilhão de cheiros diferentes. Cientistas ainda estão pesquisando sobre o assunto e acreditam que esse número pode ser maior. Algumas raças de cachorros podem conseguir sentir cheiros de 10.000 a 100.000 vezes melhor que a gente. Mas o melhor nariz do reino animal é do elefante, por causa da quantidade extraordinária e tipo de genes de receptores olfativos, mais de 10.000, enquanto os humanos e chimpanzés possuem menos de 400. Você pode pensar que seus dedos mínimos são os mais frágeis da mão, mas sabia que eles são muito mais fortes do que parecem? Caso se machuquem ou forem arrancados, a força total de nossa pegada cai em até 33%. O líquido do nosso estômago, composto por ácido clorídrico, cloreto de potássio e cloreto de sódio, é muito mais poderoso que qualquer alimento ácido que você possa imaginar, como o limão, abacaxi ou tomate. O pH de um ácido estomacal saudável deve estar entre 1 e 3, então, pensando bem, ele só perde para o ácido de baterias. Nossos fios de cabelo são fortes também, tanto que pesquisas estão sendo feitas para dobrar a resistência deles a materiais feitos por humanos. Uma cabeleira saudável deve conseguir suportar até 12 toneladas. Essa força vem de uma proteína chamada queratina, que está presente também nas unhas e na pele. Apenas 1/3 dos humanos possui visão perfeita. Há muito mais óculos e lentes de contato por aí do que você imagina, totalizando cerca de 66%. Mesmo sem nenhum problema visual, nossos olhos acabam enxergando menos com o passar do tempo. Quando uma pessoa nasce, a cabeça equivale a 1/4 do comprimento total. Aos 25 anos de idade, ela corresponde a apenas 1/8 da altura. Isso porque essa parte não muda muito de tamanho à medida que crescemos, ao contrário do resto do corpo, principalmente as pernas e o tronco. Os cérebros são como computadores superpoderosos, e uma única célula cerebral humana consegue reter 5 vezes mais informação que a Enciclopédia Britânica inteira. Você já ouviu falar nela? Ainda precisamos determinar a quantidade exata de dados que o cérebro pode armazenar, mas em termos eletrônicos, a capacidade de armazenamento dele é de cerca de 2.500 terabytes. Para se ter uma ideia, os arquivos nacionais da Grã-Bretanha, que já possuem mais de 900 anos de história, só armazenam 70 terabytes. Deve ser por isso que o cérebro precisa de mais oxigênio que os outros órgãos, cerca de 20% da quantidade total que entra no fluxo sanguíneo. E olha que ele só equivale a 2% do nosso total de massa corporal. Nossas atividades do dia a dia, além do efeito da gravidade, fazem com que a cartilagem de nossos tornozelos, joelhos, quadril, costas e pescoço se comprima aos poucos. Após dormir a noite toda, a cartilagem volta ao normal. Em média, você fica cerca de 1 centímetro mais alto pela manhã do que à noite. A pele é o nosso órgão de maior tamanho e de crescimento mais rápido. Ela é forte, mas flexível. É uma barreira à prova d'água, mas respirável que nos mantém a salvo do mundo externo. A nossa pele se regenera, ajuda a regular a temperatura corporal e reduz a perda de água. Ela nos auxiliou no processo de evolução, desenvolvendo melanina, um pigmento natural que bloqueia a radiação UV prejudicial. Glândulas sudoríparas especiais ajudavam nossos ancestrais a regular sua temperatura enquanto caminhavam longas distâncias em condições desfavoráveis. Nosso corpo tem entre 2 e 5 milhões de glândulas sudoríparas. Quanto mais ativo você é, mais suor elas produzem. Além disso, temos um mecanismo para reconhecer que é hora de baixar a temperatura, para que continuemos a praticar exercícios físicos. Respirar não é apenas mover o ar para dentro e para fora. A maneira como você faz isso é importante, porque pode literalmente afetar a forma do seu rosto. Se você respirar pelo nariz, terá maçãs do rosto bem definidas com o tempo. Também tornará seu rosto mais largo, porque sua língua exercerá força contra a mandíbula. Se respirar pela boca, sua língua não terá um lugar para descansar, o que causará uma mudança na estrutura facial com o passar do tempo. Seu rosto pode ficar mais estreito e suas maçãs do rosto não serão tão visíveis.
Além disso, se você respira pela boca, provavelmente tende a inclinar mais a cabeça para trás. Dessa forma, aumenta o conteúdo craniano na parte de trás do seu cérebro e muda diretamente toda a sua postura e a forma do pescoço e do rosto. A geração Y, ou pessoas nascidas entre 1981 e 1996, tende a esquecer mais das coisas do que as pessoas mais velhas. A principal causa desse esquecimento vem de níveis mais altos de estresse. Então, relaxe. Seu pulmão esquerdo é menor que o direito porque compartilha espaço com o coração. Os seres humanos não têm dentes tão grandes quanto um tubarão-tigre, e em nós esses dentes também existem em menor quantidade. Mas uma pesquisa diz que, embora os tubarões tenham dentes revestidos com um esmalte muito resistente, eles não são mais fortes do que os nossos. Temos proteínas que colam nossos dentes para impedir que eles se quebrem por completo. Nós não os perdemos, ao contrário dos tubarões, cujos dentes não ficam presos às gengivas com uma raiz semelhante à nossa, então eles perdem aproximadamente um dente por semana. Já se perguntou por que você tem unhas nos dedos dos pés? As unhas são feitas de queratina. Essa é uma proteína que você pode encontrar em peles, garras, cascos e cabelos. Ao contrário das garras, nossas unhas são planas e largas. Elas protegem as pontas dos dedos dos pés e das mãos de ferimentos. Além disso, graças às unhas, temos um suporte rígido que nos ajuda a coletar e separar diferentes objetos. Seria difícil retirar um protetor da parte de trás de um adesivo ou pegar uma peça de quebra-cabeça sem as unhas. Macacos também usam os pés de maneira semelhante para tarefas delicadas. Os cientistas acreditam que os primatas desenvolveram as unhas para agarrar firmemente os galhos, remover carrapatos e fazer outras coisas desse tipo. O corpo humano brilha no escuro, o que significa que somos levemente bioluminescentes. Mas essa luz é 1000 vezes mais fraca do que nossos olhos conseguem enxergar. No entanto, outros animais detectarão facilmente nossa luz fraca. Seus olhos são bem sensíveis. Você raramente tem a chance de testar a sensibilidade dos seus olhos devido a toda a luz que o rodeia. As células humanas são apenas 43% da contagem total de células em seu corpo. O resto são colônias de micróbios. Isso significa que você é feito principalmente de bactérias e fungos. Então, basicamente, você é a mistura do DNA dos micróbios intestinais e do seu próprio DNA. O elemento mais abundante no corpo humano é o oxigênio, com 65%. Mas lítio, cobalto, ouro e urânio também fazem parte da composição. O mais raro de todos é o rádio. Em média, os humanos bocejam 20 vezes ao dia, de forma parcialmente espontânea. Por exemplo, quando você está cansado, mas às vezes quando alguém boceja perto de você. Os cientistas acreditam que pode ser uma coisa chamada espelhamento social. Normalmente, quando os animais imitam os outros, eles reconhecem alguma ação como útil, então decidem fazer o mesmo. Com os humanos, isso acontece quando alguém cruza as pernas, ri, sorri para você ou boceja. O café quente pode ter um gosto melhor do que o frio. Os receptores das suas papilas gustativas são mais sensíveis quando sua comida está na temperatura ambiente ou um pouco acima dela. O café quente pode parecer menos amargo porque as papilas gustativas que detectam a amargura são mais sensíveis quando o café está frio. Seu mindinho é uma coisa poderosa. Sem ele, sua mão perderia uma parte significativa de poder. Seus dedos indicador e médio cooperam com seu polegar para agarrar e beliscar, e seu mindinho, com seu dedo anelar, fornece força de aderência. Seus ossos são 4 vezes mais duros que o concreto. O osso mais forte do seu corpo é o fêmur, que pode suportar até 30 vezes o peso de uma pessoa adulta. Ainda mais maluco é que os nossos ossos são feitos de material composto, o que significa que são duros e elásticos ao mesmo tempo. A camada externa da sua pele é mais espessa nos pés do que em outras partes do seu corpo. O coração tem seu próprio sistema elétrico e pode continuar batendo mesmo desconectado do corpo. A vida útil média de um pelo de sobrancelha é de 4 meses. Passamos 40% da nossa vida de olhos fechados. A maior parte desse tempo é quando estamos dormindo, mas não se esqueça de contar as piscadas também. Em um adulto, o sangue representa 7 a 8% do peso corporal total. Cerca de 55% do nosso sangue é plasma líquido. O resto são glóbulos vermelhos e brancos, além de plaquetas que formam coágulos e previnem o sangramento. Você não pode engolir e respirar ao mesmo tempo. A comida que você engole e o ar que você respira descem pela mesma parte da garganta em um primeiro momento. Logo após, a passagem se divide. No esôfago vão alimentos e líquidos, e na traqueia vai o ar.
Há um nome para o som de rosnado que seu estômago faz quando você está com fome. É chamado de borborigmo. Cerca de 1/3 de todas as pessoas consegue levantar uma sobrancelha, esquerda ou direita. É uma ótima maneira de enviar um sinal lúdico para alguém enquanto conta uma piada. Mas a capacidade de levantar as duas sobrancelhas separadamente é muito mais rara. Se você não está entre essas pessoas, é porque ainda não tem como controlar e mover os músculos correspondentes. Mas essa habilidade pode ser desenvolvida. Fique em frente a um espelho, segure uma sobrancelha com a mão e mova a outra para cima e para baixo. E depois faça o mesmo com a outra sobrancelha. Assim é possível aprender a mover as duas separadamente. Se você é capaz de lamber o cotovelo facilmente ou de encostar o polegar no antebraço, parabéns, você está entre uma minoria de pessoas. Mas algumas pessoas levam a flexibilidade para o próximo nível. Essa condição é chamada de hipermobilidade, e ela permite que esses indivíduos raros torçam seus corpos em posições estranhas, como uma cobra, colocando a cabeça entre os pés e fazendo todos os tipos de movimentos. Mas em alguns casos, a hipermobilidade pode aumentar a sensibilidade, porque essas pessoas têm uma medula maior. Essa área do cérebro é responsável pelo processo de emoções. Esses heróis destemidos podem andar no frio vestindo apenas roupas de banho e se sentir confortáveis. Eles podem ficar na neve descalços e até nadar em um rio ou em um buraco de gelo. Normalmente esse talento não vem de forma natural. As pessoas condicionam seus corpos por anos até se acostumarem a suportar o frio extremo. Claro, eles não fazem isso apenas para parecer legais. Você sente cócegas quando faz cócegas em si mesmo? Em geral, não sentiria. Mas pode sentir se outra pessoa fizer cócegas em você. Isso acontece porque a área do cerebelo que monitora os movimentos prevê as sensações causadas por seus próprios movimentos. Em seguida, ele envia um sinal para outras partes do sistema nervoso para cancelar essas sensações. Mas alguns indivíduos raros podem realmente sentir cócegas por conta própria. Se você não estiver entre eles, encontrar uma nova textura que o cérebro ainda não reconhece ou usar um massageador de couro cabeludo pode ajudar a exercitar seus nervos e provocar relaxamento. Fique em frente a um espelho, abra a boca e tente rolar os lados da língua um em direção ao outro de maneira a formar um U. Cerca de 65 a 81% das pessoas conseguem enrolar a língua, e a maioria são mulheres. Alguns acreditam ser uma capacidade genética, mas estudos recentes mostraram que as pessoas podem desenvolver essa habilidade praticando. Ketchari Mudra é um termo de yoga que significa enrolar a ponta da língua de volta na boca. Você mexe suas orelhas intencionalmente? Parabéns, cerca de 22% das pessoas na Terra são capazes de mexer uma orelha. Quanto a mover as duas de uma só vez, apenas 18% conseguem fazer isso. Isso costumava ser comum entre nossos ancestrais distantes. Os cientistas acreditam que eles conseguiam realizar uma variedade de movimentos com as orelhas. Um grupo de músculos responsáveis por esse movimento é chamado de auricular, e na maioria das vezes não precisamos disso hoje. Mas algumas pessoas afirmam que todos podem aprender a usar esses músculos, só precisamos de tempo e prática. Infelizmente, ainda não podemos adquirir esse hábito elegante de contorcer uma orelha em direção a uma fonte sonora, como fazem os cães e gatos.